As crianças podem sair. O Nicolas leu o texto de 2 Coríntios 5:1. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. É só um versículo. Irmãos, há alguns anos atrás eu participei de uma série de conferências na Igreja Batista da Liberdade, em Araraquara, e eles pediram para eu falar sobre o inferno. E eu levei uma série de estudos àqueles irmãos daquela igreja sobre esse tema, sobre o inferno. E existe uma rádio evangélica chamada BBN. Essa rádio, ela pegou os estudos e pediu autorização para transmitir. Então, eu autorizei a transmissão desses estudos, pediu também para transmitir esses sermões do pastor Thomas, do pastor Pedro Freitas, do pastor Marcos Samuel, do Nicolas também, e nós autorizamos isso na época, e eles têm transmitido nessa rádio. A rádio se chama BBN. Mas eu não conheço a rádio muito bem, eu nunca consegui sintonizar. Mas, um tempo depois, essa rádio entrou em contato comigo, pedindo para mim o seguinte, falando: pastor Marcos, nós temos transmitido seus estudos sobre o inferno, mas nós queríamos que você também nos trouxesse estudos sobre o céu, porque só sobre o inferno o nosso público vai ficar sentindo falta da outra parte, o que é de se compreender, né? Então, eu disse para eles o seguinte: olha, eu estou apresentando para a minha igreja uma série sobre Mateus. Quando eu terminar Mateus, eu então faço os estudos sobre o céu, porque eu não posso pregar só para vocês, eu tenho que pregar para alguém, eu não posso pregar para o vazio para levar para a rádio depois. Então, eles disseram: não, nós aguardamos, e eles então estão aguardando. E eu vou apresentar esses sermões para os irmãos. Então, nas próximas semanas, talvez meses, nós vamos estudar sobre o céu, ou sobre a vida após a morte, a vida do crente após a morte, com o objetivo de sanar dúvidas dos irmãos e solucionar, dissolver confusões que são feitas nessa área. Essa é uma área de muitas confusões. Eu ia falar sobre um texto completo, um parágrafo inteiro, mas eu não vou conseguir falar sobre o parágrafo inteiro que abrange, que compõe 2 Coríntios 5:1, um parágrafo que é integrado por 2 Coríntios 5:1. Então, só vou falar sobre o versículo 1 hoje, e se eu conseguir terminar, talvez eu não consiga terminar o versículo 1. Mas o que eu quero dizer de antemão para vocês é que, quando nós falamos sobre a bem-aventurança dos crentes, a bem-aventurança dos salvos, nós pensamos sobre o céu. Então, nós morremos e vamos para o céu. Esse é o pensamento que é passado, que permeia a nossa mente de forma dominante. Isso não está errado. Mas é necessário que nós compreendamos que a nossa bem-aventurança futura, a nossa escatologia particular, a escatologia particular do crente, o seu destino futuro, individual, pessoal, envolve, na realidade, o desfrute da bem-aventurança em 3 ambientes distintos. São 3 os reinos dos quais nós vamos participar. Quais são esses reinos dos quais nós vamos participar? E nós temos que ter ciência deles e vamos conhecê-los um a um. O primeiro reino, eu vou chamar aqui de reino celeste. O reino celeste é o reino para onde vai a alma do crente salvo. Quando o crente morre, ele não fica dormindo, como ensinam as testemunhas de Jeová e outras seitas. Quando o crente morre, ele continua tendo a sua existência consciente. E nós vamos aprender
na série de sermões que eu vou apresentar para vocês, nós vamos ver os textos todos que apontam para essa realidade. Nós vamos conhecer os textos que realçam essa verdade, de que a nossa vida, ela prossegue no reino celeste. A nossa alma, o nosso espírito, livre do corpo por um tempo, mas ainda consciente nesse reino que eu chamo aqui, que eu quero chamar aqui, usando a linguagem bíblica, de reino celeste. Mas essa não é a nossa condição definitiva. Na realidade, o reino celeste é uma fase intermediária. Não é a nossa condição final, não é. Na véspera de Natal de 2012, eu tenho anotado lá no livro que eu li desse autor que eu vou mencionar agora, eu terminei a leitura de um livro chamado Surpreendido pela Esperança. O autor desse livro se chama N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. N.T. Wright é bastante conhecido no meio teológico por ser um dos teólogos mais respeitados no campo de Novo Testamento. Ele é bispo anglicano de Durham, na Inglaterra. Ele foi professor em Cambridge e Oxford por 20 anos. É professor visitante da Harvard Divinity School, da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade Gregoriana de Roma. E é autor de mais de 20 livros. Então é muito respeitado como uma grande autoridade no Novo Testamento. Ele escreveu esse livro, Surprised by Hope, Surpreendido pela Esperança, que foi publicado pela editora Ultimato, aqui no Brasil. E nesse livro, N.T. Wright, ele faz uma crítica da concepção dominante no meio evangélico, no meio cristão, ligada à escatologia individual. O que ele diz? Ele fala o seguinte: olha, as nossas orações e os nossos hinos, quando falam do nosso estado eterno, se concentram sempre no reino celeste. Sempre falando do céu, como se esse fosse o estado definitivo do cristão. Ele morre, vai para o céu e o corpo fica lá no cemitério, sabe-se lá por quanto tempo, e esqueça, esse é o destino final. E a nossa inódia aponta para isso, as nossas orações apontam para isso, os nossos cultos fúnebres apontam para isso, e não destacam outros aspectos da escatologia individual que são esquecidos e até desconhecidos. N.T. Wright, claro, muito da teologia dele não dá para a gente aceitar, eu mesmo discordo de vários pontos. Quem sou eu para discordar de N.T. Wright? Mas eu me dou a licença de discordar de N.T. Wright em vários pontos. Mas nesse ponto em particular, N.T. Wright está correto. Realmente nós damos muita ênfase à alma no céu e não damos ênfase a outros aspectos da escatologia individual. E o outro aspecto da escatologia individual que nós temos que dar mais ênfase é no aspecto do corpo ressurreto. E o corpo ressurreto não é uma realidade que, pelo menos de forma predominante, vai ser desfrutada no céu. Por isso, nós vamos falar também de um outro reino, não só o reino celeste. Nós vamos falar também, na nossa série de mensagens, sobre o reino milenar. É um outro reino que é mencionado na Escritura. A Bíblia fala abundantemente desse reino milenar. Os irmãos aprenderão o que é o milenarismo, os irmãos verão as bases do milenarismo. Há muitas discussões acerca disso, e se os irmãos quiserem estudar um pouquinho mais, pelo menos uma introdução ao milenarismo, os irmãos podem começar com um livrinho que eu escrevi alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás. Eu escrevi um livrinho que tem aqui na livraria chamado Fundamentos da Teologia do Novo Testamento. E existe nesse livrinho, Fundamentos da Teologia do Novo Testamento, um capítulo intitulado Os Mistérios do Reino. E nesse capítulo os irmãos poderão ter algum contato
com o ensino bíblico acerca do reino milenar. Muitos teólogos cristãos evangélicos não acreditam na realidade desse reino, do reino milenar. Eles entendem que o reino milenar é uma alegoria, que nunca vai se cumprir. Eu, assim como muitos teólogos de hoje, e a totalidade dos pais da igreja, até pelo menos o quarto século, criam no reino milenar, do qual nós vamos desfrutar, nós os crentes, nos nossos corpos ressurretos. E um terceiro reino que vamos conhecer, falamos do reino celeste, falaremos do reino milenar, e um terceiro reino que vamos conhecer, não só teoricamente, nós vamos entrar nele um dia, é o reino eterno. A Bíblia diz que no final do final, no fim do fim, o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. E nós reinaremos com Ele para sempre, nesse novo céu e nessa nova terra. É o reino eterno. O reino celeste terá um fim, o reino milenar terá um fim, e então entraremos no reino eterno, o reino que não tem fim, o reino que Santo Agostinho chamou de o fim sem fim. Esse é o reino eterno, e vamos falar dele. Esse reino eterno é o mais empolgante, é o que eu acho mais lindo. Eu não consigo ler sobre o reino eterno. Quando eu leio sobre o reino eterno, eu fico emocionado, eu choro, quando eu tenho saudades, como se eu já estivesse lá. Eu tenho saudades, vontade de chegar logo ao reino eterno. Eu, por mim, até dispensaria o milênio, não tem problema para mim. Eu não posso dispensar porque está na Bíblia, mas eu até dispensaria o milênio, porque o reino eterno é simplesmente extraordinário. Então, é muito empolgante falar sobre esse reino, e nós vamos estudar isso, se o Senhor permitir. E como eu estive bem perto dessas realidades há pouco tempo atrás, quase fui para o reino celeste há alguns meses, então esses assuntos vão se revestir de uma qualidade, de uma importância e de um interesse ainda maior, e de um significado ainda maior para mim. Por que temos que falar sobre isso? Não é só porque a Rádio BBN está interessada em transmitir sobre isso, e porque é o interesse do povo de Deus em geral, mas porque há muita confusão hoje em dia sobre isso. Muitos crentes estão crendo em superstições, e eu já disse uma vez e repito aqui, se existe um lugar onde você escuta tolices teológicas é no velório. Vá no velório de alguém e lá você ouvirá as maiores tolices teológicas de todos os tempos. Você vai escutar lá. Tudo de absurdo você vai escutar lá. Tudo. E essas coisas são ditas, inclusive por pastores e por crentes, porque não conhecem o ensino bíblico acerca dessas coisas. Por isso eu quero caminhar com os irmãos cuidadosamente, olhando meticulosamente para os versículos bíblicos, para que nós formemos um pensamento sólido, para que nós formemos um pensamento extremamente bem embasado, e não nos deixemos levar pelas superstições, pelas ideias, pelas invenções dos homens. E quando eu falo invenções dos homens, eu tenho em mente em especial um livro que saiu nos Estados Unidos em 1999, chamado What's Heaven? What's Heaven? O que é o céu? Esse livro foi escrito por uma senhora chamada Maria Shriver. É Maria mesmo, não é Mary. É Maria Shriver. Maria Shriver, ela é sobrinha de John Kennedy, do presidente que foi assassinado, John Kennedy. E ela escreveu esse livro para crianças. O que é o céu? É a história de uma menininha que chega em casa e encontra a mamãe chorando. E a mamãe está chorando porque a vovó morreu e foi para o céu. Então a menina pergunta, o que é o céu? Aí o nome do livro. Aí a mamãe explica o que é o céu. E aí você entra então num festival de absurdos. Essa Maria Shriver, ela ensina as crianças sobre a salvação em termos tão perigosos. Simplesmente destrói qualquer esperança de salvação para uma criança, ensinando aquilo lá. Porque ela ensina a salvação pelas boas obras. Acredite em si mesma, você tem que acreditar em si mesma. E aí então você vai para o céu se você for uma pessoa boa durante toda a sua vida. Maria Shriver, ela é casada com Arnold Schwarzenegger. E ela é a exterminadora do futuro das crianças.
E eu vou ler um pedacinho do livro que ela escreveu, para vocês terem uma ideia do que ela escreveu, dos absurdos que ela escreveu aqui. E esse livro é um best-seller nos Estados Unidos. Foi vendido aos milhões. E o texto, um trecho, diz assim: a mamãe falando para a filhinha sobre a vovó e sobre o céu. Ele diz o seguinte: o céu é um lugar lindo, onde você pode se sentar sobre as nuvens macias e conversar com todas as pessoas que estão ali. À noite você pode se sentar ao lado das estrelas mais brilhantes de todo o universo. Se você for boa durante toda a sua vida, então você vai para o céu, quando a sua vida terminar aqui na terra. Deus enviará os anjos que vão levá-la ao céu para você estar sempre com Ele. E ela prossegue, e aí cai naquele lugar comum, todo mundo fala, e a vovó está viva em mim. No finalzinho a menininha faz uma oração para a vovó, dizendo: vovó, eu quero que você saiba que você sempre estará viva em mim. Todo mundo fala isso, é aqueles jargões dos incrédulos, tolos, jargões tolos de incrédulos também tolos, que inventam coisas e dizem essas coisas que são bonitas de se dizer. O que é isso? Está viva em mim? Ninguém entende o que é isso. Enfim, continua. E o mais importante, a mamãe falando para a filhinha: a vovó me ensinou a acreditar em mim. Aí que está uma lição importante para ir para o céu. Tem que acreditar em você e ser uma pessoa boa a vida inteira. E aí ele continua dizendo: ela está num lugar seguro com as estrelas, com Deus e os anjos. E ela, a vovó, está velando por nós lá de cima. Então a vovó, na escala de divindade de 1 a 10, a vovó é 3. Ela é um deusinho que está olhando pelos seus queridos lá de cima, cuidando deles. É um deusinho que está socorrendo, ajudando, enfim, acompanhando as pessoas. Tudo isso nós ouvimos nos velórios por aí afora. E o livro continua falando que os animais também vão para lá. Então o cachorrinho vai para lá, gato vai para lá, enfim, tudo está lá. E não fala nada sobre a salvação pela fé em Jesus, nada. Não fala sobre pecado, não fala sobre perdição eterna, nada. Decididamente não é um livro para crianças que dá para usar no dever. Não dá para usar no departamento infantil, não tem como. É um livro blasfemo, é um livro errado teologicamente, e que educa as crianças desde pequenininhas a terem uma esperança vazia, falsa, preparando-as para a incredulidade, acreditando que poderão ser salvas por seus próprios esforços. Claro, o mundo aplaudiu esse livro, mas é uma imensa mentira. Como eu mencionei, isso serve como uma arma para exterminar o futuro das crianças. Por causa de noções como essas, por causa de invenções como essas, nós temos que conhecer de modo mais sólido, de modo mais completo, de modo mais pleno o ensino bíblico acerca da vida após a morte. Então, por isso, nós vamos caminhar por esses textos bíblicos que falam sobre o assunto, e o primeiro deles é esse que o Nicolas leu, que eu quero estudar com os irmãos hoje. Texto de 2 Coríntios 5:1, que fala: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Muito bem, para que nós nos sintonizemos, os irmãos têm que estar em sintonia comigo, é importante que os irmãos entendam, de antemão, desde agora, os irmãos verão isso com mais clareza depois, mas é preciso que os irmãos entendam já, desde já, que quando o texto fala sobre a nossa casa terrestre, não está falando da nossa casa aqui, não é a sua casa onde você mora. A casa terrestre aqui não é a casa onde você mora, o seu apartamento, a sua residência, não é disso. Quando o texto fala da casa terrestre, está falando do seu corpo, o seu corpo físico. A casa terrestre aqui é o seu corpo físico. É disso que o texto fala, e nós veremos isso com mais clareza na sequência. O texto prossegue dizendo: deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Essa segunda casa, que o texto menciona aqui, não é a mansão celeste, onde você vai morar. Não é. Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Não é disso que o texto está falando. Ainda que na casa do pai existam muitas moradas, muitos quartos, muitos alojamentos na casa do pai, não é disso que o texto está falando. Quando o texto está falando sobre o fato de Deus de termos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, esse texto está falando sobre o seu corpo futuro, o seu corpo ressurreto.
Entenderam isso? A casa terrestre é o corpo que você tem agora. Você pode não gostar muito dele. Você pode olhar e falar assim, poxa, isso aqui é sei lá, um Singapura. Não gosto dessa casa terrestre. A ciência é a casa terrestre que você tem. E na sequência, quando o texto fala da casa não feita por mãos, não são as mansões. São os corpos dos crentes ressurretos. É disso que o texto fala aqui. Então, com isso já em mente, nós vamos nos aproximar do versículo e compreender melhor o versículo. O que eu quero transmitir para vocês são três aquisições do cristão ligadas à efemeridade da vida. Nós temos algumas bênçãos, nós temos algumas aquisições que são ligadas à efemeridade da vida aqui. E quais são essas aquisições que nós temos como crentes? Nós somos crentes, não somos incrédulos. Nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós pertencemos a um povo diferente. Somos do povo santo, somos do povo de Deus, somos cidadãos do céu, somos sacerdócio santo, povo comprado por Deus. E sendo o povo de Deus, nós temos algumas aquisições relacionadas à nossa vida por vir e relacionadas à efemeridade dessa vida terrena. A primeira aquisição qual é? Qual é o primeiro bem? A primeira aquisição, a primeira posse que nós temos, sendo crentes, a primeira posse relacionada a esse fato da efemeridade da vida e da realidade da vida eterna. A primeira posse, a primeira aquisição é que nós temos um novo foco. Nós temos um novo foco. Agora, os irmãos vão olhar para o versículo e não vão achar isso aqui. Vão olhar o versículo e falar, mas onde está isso aqui no versículo? Mas está. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui o novo foco. Mas onde está? Esse novo foco está numa palavra que muitas Bíblias não traduziram. E talvez você não ache a palavra aí. É a palavra pois. Ela não está na sua Bíblia. Ela não foi traduzida para o português. Eu olhei em algumas versões, só encontrei uma versão, só uma tradução em que a palavra pois aparece. O versículo deveria ser assim: pois sabemos, ou porque sabemos. Mas as traduções, a maior parte das traduções, tiraram esse pois. E tiraram esse porquê. Pode ser ou pois ou porquê. Um dos dois pode ser, sem problema. Mas por alguma razão, os tradutores omitiram essa palavrinha. Se você tem na sua Bíblia a palavrinha pois ou a palavrinha porquê, então a sua tradução é a tradução premiada. Porque geralmente as traduções não têm. A minha não tem. A revista atualizada não tem a palavra pois aqui. Começa dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se eles fizerem, mas não tem a palavrinha pois, não tem a palavrinha porquê. Então, isso faz com que fique difícil perceber o foco que nós recebemos. Fica difícil, tirando esse pois, tirando a palavrinha porquê, que deveria estar aqui, tirando esse pois, tirando esse porquê, fica difícil detectar o foco novo que nós temos. Nós temos um novo foco. E esse novo foco está presente aqui no versículo 1, e nós podemos perceber esse novo foco a partir da palavrinha pois. Por quê? Porque a palavrinha pois faz com que o versículo 5 seja um componente do versículo 4:18. Sem a palavrinha pois, o versículo 5 não tem conexão com o versículo 4:18. Com a palavrinha pois, estabelece-se uma conexão. Irmãos, estão me acompanhando? Está muito confuso? Não? O pois então é uma conexão. Tirou a conexão, o versículo fica solto. Ele não tem mais relação com o versículo anterior. Mas notem então o versículo anterior, o 4:18, para ver um foco. Vejam qual é o foco. Vejam, o texto diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Nós, os crentes, não olhamos para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí, depois que ele diz, ele fala assim: por isso, ou portanto,
Ou seja, faz alguma conexãozinha com a palavrinha gar. Gar pode significar pois ou portanto, que não aparece, que não é traduzido aqui. E ele então dá uma ilustração disso. Ele fala, olha, vocês querem ver como nós não nos focamos nas coisas que se veem? Nós nos focalizamos nas coisas que se não veem. Então ele ilustra. Ele diz, olha um exemplo. Nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, são as coisas que se veem. Nós vemos a nossa casa terrestre. Ele fala, nós sabemos que ela vai se desfazer. Mas nós não estamos focalizados na nossa casa terrestre. Como o versículo 4:18 diz, nós não estamos ligados nas coisas que se veem. Uma das coisas que se veem é a nossa casa terrestre, nosso corpo. Mas nós não estamos focalizados nela. Nós estamos focalizados nas coisas que se não veem. E quais são as coisas que se não veem? Ele dá um exemplo no versículo 5:1. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Isso eu não vejo. Isso eu não vejo. Mas é isso que importa para mim. Eu tenho um novo foco. Enquanto o mundo focaliza o que vê, o crente focaliza o que não vê. Exemplo. Paulo dá o exemplo. O corpo. Pergunta. O mundo realmente focaliza o corpo? Meu Deus. O mundo idolatra o corpo. O mundo só focaliza o corpo. Você vê aquelas senhoras de 94 anos lá fazendo plástica, botando botox e fazendo um monte de coisa para tentar preservar a beleza do corpo. O foco é o corpo o tempo todo. É só isso que conta. E quando o apóstolo Paulo quer mostrar a nossa diferença de visão, quer apontar para um dos aspectos da cultura que nós, os crentes, não abraçamos, ele aponta para isso. Ele fala, nós não ficamos sofrendo, gastando horrores, gastando milhares de reais, focalizando a nossa atenção, os nossos esforços em coisas que nós vemos. Nós não cultuamos o nosso corpo. Nós focalizamos a nossa atenção, nós temos nossos olhos voltados para as coisas que se não veem. Nós estamos preocupados, sim, e aguardando, sim, ansiosamente, sim, o nosso corpo, que não vai se desfazer. É esse o nosso foco. Irmãos, não estou dizendo que você não tem que tomar banho, cortar o cabelo, cuidar da aparência. Não estou falando isso. Por favor, continue tomando banho, cuidando da aparência, sem problema. Mas o que nós não podemos fazer é sermos escravos dessas coisas como o mundo faz. Nós somos escravos, há pessoas que são escravas disso, da aparência física. E qualquer detalhezinho que comprometa algo da sua aparência física, para elas isso é um sofrimento. Elas gastam horrores com roupas, com maquiagens, com cirurgias, com academias, inúmeras coisas, focalizando naquilo que se vê. Quando o nosso foco deve ser naquilo que se não vê. Nós, os crentes, temos um novo foco. Essas coisas trazem problemas terríveis. Eu vou falar para os jovens agora. Eu já fui jovem também, e sei como é isso. Vou abrir um parênteses acerca disso. Essa visão da importância suprema do corpo físico faz com que muitos jovens deixem de valorizar o outro a partir do caráter do outro, a partir da maturidade do outro, a partir das virtudes do outro. E o jovem só considera a aparência física do outro. É a cultura hollywoodiana, é a cultura da novela. Os jovens não valorizam, o moço não valoriza uma moça pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua postura, pela sua decência, pela sua fé, não. Ele valoriza e se interessa pela moça por causa da sua aparência. E a moça, do mesmo jeito, ela não olha para a maturidade do moço, a responsabilidade, a seriedade,
a espiritualidade, a maturidade espiritual do moço. Ela não olha para isso. Ela olha para a aparência. Ela viu na minissérie o herói. O herói não era crente, mas era bonito. O herói não tinha 1,60 m. Não tinha 89 quilos. 1,40 m, careca. Não era assim. O herói tinha 1,90 m. Forte. Bonito. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Então esse culto do corpo, daquilo que se não vê, acaba comprometendo o futuro dos nossos jovens. Os nossos jovens perdem um referencial correto. Os nossos jovens olham para os seus candidatos, entre aspas, e levam em conta somente isso, a aparência física deles. Isso está errado. Isso é mundanismo, é o nome disso. Nós, de acordo com esse texto, de acordo com a palavrinha não traduzida, de acordo com o texto invisível em português, nós temos, pela conexão do versículo 1 com o versículo 4:18, nós temos um novo foco. Nós temos outras ênfases. Nós olhamos para a realidade do corpo físico de outra forma. Eu sei que o corpo físico vai passar, vai se deteriorar, vai se perder. Eu sei disso. Eu não atento para isso. Ainda que eu cuide dele e valorize até certo ponto a beleza, a estética e tudo mais, ainda que isso seja um valor que deva ser levado em conta até certo ponto, não é isso que determina as minhas decisões, não é isso que determina os meus rumos, não é isso que me escraviza, que domina a minha vida. Eu olho para as coisas que se não veem. Cuidado, jovens. Muito cuidado. Porque se você tomar uma decisão nesse campo de casamento, com base naquilo que você vê, e não com base naquilo que se não vê, que é o homem interior, se você tomar uma decisão nessa direção, com base nisso, você vai descobrir bem cedo que a forma exterior é muito efêmera e vai passar. Depressa. Você terá dado um passo errado, o mundo terá te enganado. Então aproveite a realidade de que você, sendo crente, tem um novo foco, uma nova visão das coisas. Muito bem. Vamos ver a segunda aquisição. A primeira aquisição do crente é um novo foco, um novo centro. E onde está baseado isso? Na palavrinha gar, na palavrinha portanto, na palavrinha pois, que não está na sua Bíblia, talvez alguma Bíblia tenha, mas que não aparece na Bíblia, em português, mas que está presente no texto original. Muito bem. Além de termos um novo foco, um novo centro, nós temos também, como crentes, um novo conhecimento. Um conhecimento que o mundo não tem. Por isso escreve aqueles livrinhos de nuvenzinhas, pessoal sentado em nuvenzinha, que não tem conhecimento. Nós temos um novo conhecimento. Vamos olhar então para isso? Veja o que diz aí o texto. O texto começa dizendo o seguinte: nós sabemos, isso é um plural epistolar. O apóstolo Paulo está se referindo a ele está dizendo que ele sabe, e ao dizer isso, ao dizer que ele sabe, ele está apontando para uma revelação que ele tem, para uma revelação que ele recebeu. Ele diz, nós sabemos, esse plural epistolar, eu sei disso, ele está dizendo. Por isso ele usa o plural, é o que eu chamei, é o que nós chamamos de plural epistolar. Eu sei, diz Paulo, eu sei disso. E vocês como cristãos, sabendo que isso emana de mim, sabendo que isso emana do meu ensino, vocês devem crer nisso. Isto que eu sei é uma revelação que eu recebi e vocês devem crer nisso. Então, vejam, ele diz o seguinte, nós sabemos que se a nossa casa terrestre, e aí ele vai começar então a falar do corpo presente, do corpo atual. O apóstolo Paulo destaca que isso é uma nova revelação, porque ele trata disso, já tratou disso com os coríntios, em 1 Coríntios,
no capítulo 15. Ele apontou isso como um ensino apostólico que deve ser crido. Veja 1 Coríntios 15, deixa aí uma marca em 2 Coríntios 5, e veja 1 Coríntios 15, 51. Veja o que diz aí. 15, 51. Fala assim. Observe. Eis que vos digo um mistério. Vejam, quando ele fala mistério, ele está se referindo a uma revelação que ele está trazendo que é nova. Por isso, depois, na segunda carta, ele fala, nós sabemos. Por que ele fala, nós sabemos, na segunda carta, capítulo 5, versículo 1, texto nosso de hoje à noite? Por quê? Porque um mistério lhe foi revelado. E que mistério é esse? Ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por isso ele diz, nós sabemos. Foi revelado esse mistério para mim. E quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios 14, 37 e 38, o texto diz que se alguém se julga espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ele está dizendo, olha, as coisas que eu estou escrevendo para vocês não vêm de mim. Eu recebi essas coisas do Senhor, são mandamento dele, são revelação dele. Por isso, quando ele diz sabemos porque ele recebeu isso de Deus. E transmite aos crentes. E os crentes devem crer nisso. Crer em quê? Versículo 1 prossegue. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Nós temos aqui uma expressãozinha. Uma expressãozinha interessante. Logo na primeira linha, o texto diz, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer. Existe um grau de dúvida aqui. Mas como pode ser isso? Alguém tem dúvida de que vai morrer? Paulo tinha. Esse ser não é por acaso. Tem uma função aqui. Paulo tinha dúvida se ia morrer. Mas como? Ele poderia ter dúvida se ele iria morrer. Se os irmãos olharem o capítulo 4 anterior, os irmãos verão no versículo 10, logo aí na mesma página, os irmãos verão o que ele escreve. Ele fala assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está dizendo, olha, eu estou sendo exposto à morte o tempo todo. Diz no versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Vivia enfrentando a morte, o apóstolo Paulo, o tempo todo. Ele era um verdadeiro Indiana Jones apostólico. Vivia enfrentando perigos e ameaças de morte pesadas. E ele narra isso aqui. Ele diz no versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele fala aqui da grande possibilidade da morte vindo sobre ele. Ele diz no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior é o corpo físico, mesmo que ele se deteriore, ele sabia da possibilidade de morrer. Por que então ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer? Porque ele põe dúvida sobre isso. Muito simples, o apóstolo Paulo esperava que Jesus voltasse antes dele morrer. Era a parousia que nós chamamos. O apóstolo Paulo tinha uma forte esperança de que ele não conheceria a morte, mesmo vivendo debaixo de ameaças terríveis. Ele ainda assim acreditava que o Senhor poderia voltar a qualquer instante e ele não morreria. É interessante o ensino dele aqui, porque eu aprendi algo com o que o apóstolo Paulo ensinou. Eu não vou mais falar, olha, quando eu morrer, eu não vou mais falar assim agora, daqui para frente. Eu não falo mais assim. Eu não falo mais, olha, quando eu morrer. Não. Agora eu falo diferente. Eu falo, olha,
se eu morrer, para desespero das minhas filhas, que estão de olho na minha herança faz tempo. Sempre falam para mim, pai, quando você morrer, você deixa a casa para mim? A Helena sempre pede a casa para ela. Então esqueçam. Agora eu vou falar sempre, quando eu morrer, não. Se eu morrer. Era assim que o apóstolo Paulo falava. Olha, se a minha casa se deteriorar, se isso acontecer, por que esse se? Porque esse ean, como diz o grego, porque não um rotan, como poderia usar aqui, uma palavra grega, rotan, significa quando. Ele não usa essa expressão. Ele usa o ean, o se, com uma carga de dúvida. Porque ele sabia que o Senhor poderia voltar a qualquer momento. Veja 1 Coríntios 15, 51. Veja, abra sua Bíblia, veja, rapidinho. Veja como ele tinha essa esperança. Ele aguardava o dia do Senhor voltar em que ele não morreria. E o Senhor voltando, ele não morreria. O texto diz em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Ele se inclui no grupo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele se inclui no grupo dos que não dormirão. Tenha esperança, o Senhor vai voltar antes, eu não vou morrer. Mas Paulo, você vive em perigos. Olha, eu tenho esperança de que eu não vou morrer, que ele vai voltar antes. Quando ele fala sobre arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, ele fala, então nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele se inclui no grupo. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. O Senhor vai voltar antes, ele tinha essa expectativa. Nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos ressurretos. Ele se incluía no grupo dos que estariam vivos quando o Senhor voltasse. Por isso, ele coloca aqui essa expectativa. Ele pronuncia a palavrinha se. Sabemos que se eu morrer, não quando eu morrer. Porque ele tinha essa esperança. Isso é importante. Os irmãos têm que ter em mente, no seu modo de pensar, como uma realidade mais próxima de vocês, a vinda do Senhor do que a própria morte. Os irmãos devem ter isso como uma realidade mais certa do que a própria morte. Não digam mais, quando eu morrer. Digam, se eu morrer. Se eu morrer, então... Essa é a linguagem certa que Paulo nos ensina aqui. E aí ele prossegue. Sabemos que se, e aí já existe um conhecimento novo. Esse se é um se didático. É um se que mostra, eu posso não morrer. Os incrédulos sabem disso? Não, é um conhecimento novo. Paulo nos transmite isso. Pode acontecer de nós não morrermos, de nós estarmos vivos quando o Senhor voltar e sermos transformados. Os incrédulos não têm esse conhecimento, é um conhecimento novo que nós temos. Eu posso não provar a morte. Eu posso não ser ceifado pela morte. A parousia, a volta do Senhor pode ocorrer e eu nunca conhecer a morte. E amém para isso. Amém? Amém. Pode ser pentecostal agora. Amém. Nós temos essa esperança. Temos essa esperança. Alguém já falou até aleluia aí, né? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Porque temos essa esperança. Glória a Deus. Amém. Não se animem muito, não. O texto prossegue. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa casa terrestre, e aí ele vai falar do corpo agora. O nosso corpo é terrestre. E o que significa o nosso corpo ser terrestre? Significa que o nosso corpo tem conexões com esta terra. É um corpo desta criação. É um corpo desta realidade. É um corpo que tem laços com esta realidade terrena. O nosso outro corpo, como veremos, não será um corpo terrestre. Ele poderá até caminhar sobre esta terra, mas não será um corpo terrestre. O outro corpo não terá conexões terrenas como nós temos. Hoje eu tenho conexões terrenas. Neste corpo, das minhas conexões terrenas, eu sou esposo da Simone. Na ressurreição,
as pessoas não se casam nem se dão em casamento, Simone. Lamento muito por você. Hã? Não teremos as conexões terrenas no corpo ressurreto. Estarei conectado a Simone por laços muito mais intensos do que o casamento, mas eu não serei mais esposo dela, nem ela minha mulher. O nosso corpo terreno está conectado à realidade terrena, à criação terrena, e por isso ele é chamado assim de uma casa terrestre. Agora notem com atenção o que vem a seguir, porque o que vem a seguir é uma cláusula que nós costumamos chamar de uma cláusula. Prestem atenção nisso. Eu quero familiarizar os irmãos com algumas coisas. Eu quero que os irmãos sejam doutores, mestres. Então, por isso eu vou usar essas palavras que eu vou usar agora, para familiarizar os irmãos. Depois, no futuro, eu não vou precisar mais falar, explicar, porque os irmãos já vão saber. Né? Essa aqui é uma cláusula, quando o texto fala, a nossa casa terrestre deste tabernáculo. Essa expressão deste tabernáculo é uma expressão epesegética. O que é isso? O que é uma expressão, uma cláusula, ou aqui no caso é um genitivo, mas aí para explicar vai demorar mais. Um genitivo epesegético. Uma cláusula ou um genitivo epesegético é uma cláusula ou é um genitivo explicativo. Ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês. No céu nós vamos receber a coroa da justiça. O que significa isso? Nós temos aí um genitivo epesegético. Justiça explica o que é a coroa. Nós vamos ter a coroa que é a justiça. Entenderam isso? Não é que você vai ter uma coroinha lá escrito justiça, não é isso. Ninguém vai ter lá uma coroinha escrito justiça andando no céu com essa coroinha ridícula na cabeça. Não é isso. Significa que no céu nós vamos receber uma coroa. Que coroa é essa? Essa coroa é a justiça. É isso. Vamos receber a coroa da glória. Ah, uma coroa escrito glória? Não. Vamos receber a coroa que é a glória. Nós temos o selo do Espírito. O que significa isso? Que quando a gente se converte, Deus coloca um selinho no nosso coração ali, gruda lá. É isso? Não. Nós temos o selo que é o Espírito. Isso é um genitivo epesegético. Quando fala o selo do Espírito, é o selo que é o Espírito. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 5, se não me engano, nós vamos chegar lá hoje, não vai dar, evidentemente. Versículo 5. Veja o que diz no finalzinho do versículo. Outorgando-nos o penhor. Penhor do quê? O penhor do Espírito. Aqui temos de novo um genitivo epesegético. O penhor que é o Espírito. Entenderam isso? Qual é a nossa garantia? É o próprio Espírito. Entenderam isso? Então, por favor, parem de ficar pensando em coroinha, em selinho. Parem de pensar nisso. Ok? Essa forma de escrever é própria dos escritores. Ok. É própria dos escritores do Novo Testamento. E o objetivo é explicar. O que é o penhor? É o Espírito. O que é a coroa? É a justiça. O que é a outra coroa? É a glória. E agora aqui nós temos isso. Nós temos, o texto diz aqui, nós temos uma casa terrestre. E essa casa terrestre é o quê? É a casa do tabernáculo. É a casa que é um tabernáculo. Sabe o que significa? Que a nossa casa, o nosso corpo aqui, é uma tenda. E a questão é a seguinte: quem são as pessoas que usam tendas? São os nômades. As pessoas que estão num lugar apenas de passagem. Esta nossa casa é uma tenda. Não se apegue muito a ela. Não plante muitos jardins. Não enfeite muito. Não se preocupe com muitos enfeites, com decorações, com o design do interior da casa. Não.
Não gaste muito dinheiro com isso. Mantenha a tenda limpinha, arrumadinha, sem problemas. Mas não faça grandes investimentos nela, porque ela é uma tenda passageira. Esse é o conceito de Paulo do nosso corpo. Esse é o novo conhecimento. Ele diz, nós sabemos que se esse corpo, que é só uma tenda temporária, esse é o conceito que temos que ter do nosso corpo. É uma tenda temporária. É isso que Paulo quer dizer. Paulo fazia tendas. Paulo era um fazedor de tendas. Ele sabia que as tendas eram temporárias. Ele sabia que as tendas eram provisórias, passageiras. Ele sabia disso. É isso que ele pensa quando ele fala nosso corpo. Olha, nosso corpo é isso, é uma tenda temporária. E ele fala, ainda que o nosso tabernáculo, a nossa casa, que é um tabernáculo, se desfaça. O que significa? A tenda é desmontável. Sabia disso? A tenda é desmontável. A sua tenda, ela está se desmontando. Não é assim que a gente faz quando vai na praia e coloca aquelas cabaninhas? Na hora de ir embora, o que a gente faz? Você dá um pontapé nela? Derruba tudo? Não, o que você faz? Você começa a desmontar. Você tira o primeiro, como chama? Quando você... A estaca, uma estaquinha, né? Você tira a primeira estaquinha, ela dá uma balançada. Você tira outra estaquinha, ela tomba para lá. Este é você. Sempre que você for na praia, se alegre com esse pensamento. O seu corpo é aquela tenda que já está sendo desmontada. Já tiraram algumas estaquinhas. Olha o pastor Thomas, quase nem tem mais estaca. Você olha. Então você vai olhar, você lembra facilmente, né? As estacas sendo removidas, né? Está desabando devagarinho. É assim que acontece conosco. É assim que acontece com esta tenda. Esta tenda é assim. Ela vai se desfazendo aos pouquinhos. O apóstolo Paulo pensa no momento em que esse desmontar da tenda vai chegar no seu ápice. E toda a tenda será destruída. Toda a tenda será... toda a tenda vai ser colocada ao chão. E nós lembramos disso, temos que lembrar disso. E temos que ter esse conhecimento, é um novo conhecimento. O nosso corpo é uma tenda temporária. E esse nosso corpo, se o Senhor não voltar, se a parousia não acontecer, o nosso corpo vai se desfazer. A tenda vai desabar aos pouquinhos. Pode acontecer dela até desabar de repente, dependendo da situação. Mas uma coisa é certa, se o Senhor não voltar, essa tenda vai desabar. E então, ela que é terrena, essa tenda que é terrena, vai no seu desabamento, na sua remoção, fazer com que todos os nossos laços terrenos desapareçam. Menos um. Só tem um que não. Só tem um laço que nós temos hoje que não vai se desfazer. Sabem qual é? Qual é o único laço que não vai se desfazer? Se os irmãos olharem para Romanos 8, vão descobrir. Isso é muito importante. Romanos 8. Veja o versículo 38. Romanos 8, 38. Veja o que diz. Vejam qual é o laço que não vai se desfazer. Porque eu estou bem certo de que nem a morte. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e ele prossegue enumerando várias coisas. Ele diz, estou certo de que nada disso poderá separar-nos do amor
de Deus. Esse laço que foi criado aqui, enquanto estamos nesse tabernáculo terreno, vai perdurar. Esse laço não se rompe. Vire as páginas da sua Bíblia, vá para o capítulo 14 de Romanos. 14, versículo 8. Veja o que diz. Versículo 8, 14 e 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esses laços não se partem. É o único laço terreno que nós temos aqui nesta terra que não vai se romper com a morte. Isso nós sabemos. Temos segurança disso. O apóstolo Paulo nos tornou conhecedores de uma nova informação. Ele nos passou essa informação, revelando-nos esses mistérios. Nós poderemos não morrer se o Senhor voltar. Por outro lado, nos mostrou que nós temos um corpo que é uma tenda, que se desfaz. E nos mostrou também que mesmo que essa tenda terrestre se desfaça e todos os nossos laços criados aqui desapareçam, um laço criado aqui não desaparecerá. É o laço com o nosso Senhor, que nem a morte, nem a vida, nada pode romper. E há uma última aquisição no versículo, os irmãos devem conhecê-la agora melhor. A última aquisição é um novo corpo. Nós temos um novo foco, temos um novo conhecimento e temos um novo corpo. Vejam o que diz o versículo, é o versículo 1 só, né? A segunda parte do versículo 1. Temos da parte de Deus um edifício. O que eu tinha antes? Eu tinha uma tenda. Uma tenda passageira. Uma tenda que se desfaz. Uma tenda que desaba logo. Mas agora eu não tenho mais uma tenda. Eu tenho um edifício. É algo permanente. É algo que não passa. É algo que não acaba. E o texto explica como é esse edifício. Como é essa casa. O texto fala que é uma casa não feita por mãos. O que significa isso? Uma casa não feita por mãos. Se os irmãos quiserem aprender o que é uma casa ou o que é algo não feito por mãos, os irmãos têm que ler a explicação disso em Hebreus 9:11. Hebreus 9:11 mostra o que significa algo não feito por mãos. Hebreus 9:11. Veja o que diz. Hebreus 9:11. Fala assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. A expressão aparece novamente aqui, Hebreus 9:11. Não feito por mãos quer dizer, não desta criação. O que é então a casa não feita por mãos? É uma casa que não pertence a esta criação. É uma casa que pertence à nova criação de Deus. O corpo que nós teremos pertencerá à nova criação de Deus. Esse nosso corpo será recriado. Esse nosso corpo será refeito, será parte da nova criação de Deus. E o versículo continua dizendo que esse corpo é eterno, ou seja, ele não se desfaz, ele não se deteriora. Se a casa terrestre é uma tenda que desaba, o edifício celeste é um edifício que não se deteriora, não se desfaz. E ele termina dizendo que esse edifício, essa casa não feita por mãos e eterna, ela é uma casa nos céus. O que significa? Que nós vamos desfrutar dela no céu? Não, não é um locativo aqui. Essa expressão, ela é qualitativa.
Ela diz que esse corpo é um corpo celeste. É um corpo que não pertence a esta criação, mas a uma criação celeste. Há uma nova realidade, há uma realidade supraterrena, o corpo que nós teremos, que ele chama de edifício, que ele diz ser, em outro lugar, um corpo espiritual, ou seja, total, não é que ele vai ser, não é que não vai ter matéria. Muitos crentes pensam que o corpo ressurreto não vai ter matéria. Ele vai ter matéria, mas ele é chamado de corpo espiritual, porque ele vai ser totalmente dominado pelo Espírito. Não como agora o Espírito nos domina, mas de modo completo, pleno. A vida, a energia que o mantém de pé é plenamente decorrente do Espírito Santo. Por isso é chamado de um corpo espiritual, pertencente a uma outra dimensão, pertencente a uma outra criação. Por isso ele é chamado de um corpo celeste, diferente dos corpos terrenos que nós vemos. Tudo isso nós temos como novo. O apóstolo Paulo, então, no versículo 1, ele mostra 2 etapas da nossa existência. E diz o seguinte: nesta primeira etapa, nós moramos numa tenda que se desfaz. Não há como escapar dessa fase. Escaparemos dessa fase se o Senhor voltar. Mas ainda assim experimentamos essa tenda, e ainda assim experimentamos o desfazimento dela. Mas há uma outra fase para nós. Há uma fase em que vamos deixar a tenda, uma fase em que habitaremos num edifício não desta criação, num edifício perene, num edifício de natureza celeste. Quando isso vai acontecer? Isso não vai acontecer quando nós morrermos, se morrermos. Quando nós morrermos, nossa alma vai para o céu, não teremos um corpo ressurreto no céu. Iremos para o reino celeste. Quando então isto que está sendo descrito aqui vai acontecer? Isto vai acontecer quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, Ele vai nos ressuscitar e vai nos dar do seu edifício. Vai nos dar um edifício para morar, um corpo ressurreto, eterno, celeste, onde habitaremos na sua santa cidade. E é isso que nós aguardamos para o futuro. Não pensamos passar a eternidade sentados em nuvenzinhas. Não pensamos passar a eternidade ao lado de estrelinhas, tocando harpinhas. Não. Nós temos uma concepção decorrente da revelação apostólica. Nós temos uma concepção decorrente de um novo conhecimento. Esse novo conhecimento nos coloca diante de nós um novo foco. Nós focalizamos as coisas que nós não vemos. E entre essas coisas está esse nosso corpo ressurreto, do qual um dia desfrutaremos. Nós aprendemos lições novas, aprendemos acerca da efemeridade deste corpo, aprendemos acerca da possibilidade de não encontrarmos a morte, aprendemos acerca do fato desse corpo ser terreno, mas que os laços que ele deixará para trás serão completos, amplos, plenos, excetuando um, que é o laço que nós temos com o Senhor. Tudo isso nós aprendemos, é um conhecimento novo que temos. E aprendemos acerca do corpo novo, esse corpo perene, que diferente de uma tenda, é um edifício. E aprendemos nas Escrituras que esse corpo, esse edifício do qual desfrutaremos, será desfrutado quando o Senhor voltar. Por ocasião desse evento, nós teremos a ressurreição dos mortos e habitaremos então com Ele na sua cidade, na Nova Jerusalém. Eu vou terminar compartilhando com os irmãos uma poesia que foi escrita no século XII por um monge beneditino chamado Bernardo de Cluny. Cluny era um mosteiro na França.
praticamente se tornou uma nova ordem, dentro da ordem maior dos beneditinos. E Bernardo de Cluny viveu no ano 1100 até o ano 1150, ele morreu com 50 anos de idade só. E ele escreveu uma poesia chamada Jerusalém Dourada. Jerusalém Dourada. Eu li essa poesia recentemente num livro de Alistair McGrath, que é um teólogo inglês muito produtivo, ele escreve muito. Então, eu lendo sobre o céu nesse livro de Alistair McGrath, eu aprendi, tive contato com essa poesia. E como eu li a visão de eternidade da exterminadora do futuro, das crianças, eu não quero que essa imagem fique na mente de vocês. De nuvenzinhas e essas outras invenções e cachorrinhos brincando sobre as nuvens. Não, nada disso. Gostaria que os irmãos, ao refletir sobre essas realidades da vida eterna, saíssem da igreja hoje com uma visão mais sólida acerca do que nos aguarda quando nós recebermos esse edifício, que é o corpo da ressurreição. Acerca do que nos aguarda e onde desfrutaremos e onde viveremos nesse edifício, que é o corpo da ressurreição. Um edifício que não passa, que não envelhece, que não morre. E esse lugar é a Jerusalém. É a Nova Jerusalém. É a Jerusalém Dourada, de Bernardo de Cluny. Eu vou ler a poesia para vocês. É muito linda. Pelo menos eu gosto muito dessas coisas. Essas coisas me deixam muito empolgado quando eu leio sobre essas coisas. Eu não sou o exterminador do futuro, mas eu sou o homem do futuro. Eu penso no futuro, muito nesse futuro aqui. Jerusalém Dourada. Ó Jerusalém dourada, com leite e mel abençoada, nada sei, nada sei da alegria que lá nos aguarda, da radiante glória, da felicidade incomparável. Levantai muros de Sião, e se alegrem com cânticos, resplandeçam com a multidão dos anjos, brilhem com a multidão dos mártires. O príncipe estará com eles para sempre. A luz do dia ali é resplandecente, e os pastos são verdejantes. Lá está o trono de Davi, e lá, livre de cuidados, está o clamor dos que triunfaram, o cântico dos que festejam no banquete. Eles que junto ao seu líder venceram a batalha, estão envoltos para sempre em túnicas brancas. Ó doce e abençoada terra, habitação dos eleitos de Deus, ó doce e abençoada terra, que nossos corações tanto esperam. Jesus, em tua misericórdia, tu nos trazes a essa amada terra de descanso. É lá o nosso lugar. Receberemos um novo corpo, que não se desfaz. E entraremos então na Jerusalém Dourada. A Jerusalém da poesia de Bernardo. A Jerusalém de João no Apocalipse. A Jerusalém dos nossos sonhos, dos nossos hinos. É isso que nos aguarda. É essa esperança que temos que ter. É este um aspecto do céu que deve estar presente na nossa cabeça, que deve nos consolar e nos ajudar a prosseguir. Nós não temos um muro lá na frente. Não. Lá na frente não há um muro. Lá na frente há uma cidade dourada. Ela nos espera. Caminhemos cada dia na sua direção. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela esperança que temos. Obrigado porque essa casa, esse tabernáculo, essa tenda, ó Deus, ela sofre, nós adoecemos, nós envelhecemos, nós choramos, nós sentimos cansaço, nosso coração se derrete, nossa mente fraqueja, nossas pernas tremem,
baqueiam, bambeiam. Nossos órgãos se desfazem, envelhecem, deterioram. Nossa beleza, nosso vigor murcha. Eles murcham, Senhor. Eles passam. Todos os dias nós decaímos. Todos os dias essa tenda se desfaz um pouco. E quando olhamos para ela, quando olhamos para as coisas que vemos, nós desfalecemos. Mas o Senhor nos deu um novo foco. O Senhor, nos dando um novo ensino, nos deu um novo foco. E esse novo foco fala que teremos um novo corpo, que não será uma tenda, mas um edifício. Um edifício que não será demolido, um edifício perene. E a sua palavra nos ensina que nós desfrutaremos dele, não aqui, não nesse vale de lágrimas, não nesse lugar de escuridão, de injustiça, de pecado, de mentira, mas na Jerusalém dourada de Bernardo de Cluny, na Jerusalém dourada do apóstolo João, na Jerusalém dourada dos nossos hinos, na Jerusalém dourada das nossas súplicas. Ali sim, desfrutaremos desse corpo glorioso que o Senhor preparou para nós. Deus, consola-nos com isso. Enche-nos de entusiasmo e de vigor. Ajuda-nos a continuar, seguir em frente com entusiasmo, com vigor, sendo abundantes no seu serviço, sabendo, ó Deus, que caminhamos para uma cidade gloriosa, onde receberemos um corpo novo e estaremos para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, consola-nos, revigora-nos, dá-nos ânimo em face dessas coisas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.